A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e toda a sua família. Hoje, 21 de agosto de 2026. Quero aqui hoje deixar mais uma mensagem para a sua meditação, que se encontra em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que vai dizer o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. O tema de hoje é quebrando ciclos. No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17, vai dizer o seguinte: maldita é a terra por tua causa. Por que quebrando ciclos? Quando o homem ele pecou, quando Adão e Eva eles pecaram, eles se rebelaram contra Deus, entrou no mundo toda sorte de pecado, de enfermidade, de maldição. Tudo que há de ruim entrou aqui nessa terra. Então por isso que o texto vai dizer aqui: maldita é a terra por tua causa. Então a terra se tornou maldita. Ela se tornou um ambiente sujo, pecaminoso, porque o pecado entrou. Entrou as doenças, entrou as pestes, entrou o homicídio, entrou todo tipo de enfermidade, entrou a inveja, a mágoa, o ódio. Tudo que há de ruim entrou aqui nessa terra. E devido a este erro, e devido a esta brecha que Adão e Eva eles deram, isto respingou, ou seja, isto veio sobre nós, veio sobre a humanidade. E a humanidade tem carregado o pecado, ela tem carregado a enfermidade, a maldição. E isto muitas vezes se torna um ciclo vicioso. E se nós que servimos a Deus, se nós não orarmos com intensidade, se nós não clamarmos a Deus, se nós não virar a chave em nossa vida, nós seremos pegos por esses ciclos. Há famílias que os vícios do alcoolismo, ela é transferida de geração a geração. Há tipos de enfermidade, há tipos de problemas, há tipos de situações que elas vão criando um ciclo vicioso. E nós que servimos a Deus, e quem serve a Deus, precisa orar a Deus, precisa clamar ao Senhor para que Deus possa quebrar esse ciclo, para que Deus possa quebrar tudo isto que vem acontecendo. E é por isso que o texto vai dizer aqui que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Ou seja, aquilo que era para estar em nossa vida, aquilo que era para nós sermos escravizados, aquilo que era para ser peso, aquilo que era para ser algo ruim, algo negativo em nossa vida, Jesus, Ele, pela cruz, pela morte e ressurreição, Ele tomou tudo isso, Ele pegou tudo isso para si, Ele se tornou maldição em nosso lugar. E a pergunta é: mas se Jesus, Ele já morreu e ressuscitou em nosso lugar, se tornando maldição em nosso lugar, por que será que ainda tudo isso existe? Tudo isso existe porque nós não nos posicionamos, nós não entregamos tudo nas mãos do Senhor. E nós precisamos entender que se nós não buscarmos ao Senhor urgentemente, se nós não reconhecermos nosso Senhor Jesus, se nós não entendermos que Ele tem poder para quebrar esses ciclos em nossa vida, as coisas não vão acontecer. E nós precisamos nos posicionar, não somente para a nossa vida, mas também para aqueles que estão perto de nós, que são a nossa família, que é a nossa família, a nossa parentela, as pessoas que estão em nossa volta. Nós precisamos entender o mundo espiritual, porque o diabo ele vem para destruir as famílias, para colocar enfermidade muitas vezes, para colocar enfermidade espiritual muitas vezes, e nós precisamos ter esse discernimento e entender que precisamos tomar posse de tudo aquilo que Jesus ele fez por nós na cruz do Calvário. Então, maldita é a terra por tua causa, e nós precisamos entender que Cristo já quebrou todos esses ciclos, e nós precisamos confiar nas suas promessas. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 13, vai dizer o seguinte: que Cristo, Ele se fez maldição para nos libertar. Ou seja, Cristo nos resgatou da maldição da lei,
fazendo-se ele próprio maldição. Então Jesus, ele se fez maldição para nos libertar. Então Jesus sofreu na cruz do Calvário. Ele sofreu, os pregos foram colocados em suas mãos, em seus pés, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. Ele foi humilhado, maltratado, esbofetado. Ele passou tudo isso para se tornar maldição em nosso lugar e automaticamente para nos libertar. Então a libertação, a cura, a quebra desses ciclos estão na cruz do Calvário. Ele venceu por nós na cruz do Calvário. Então nós não podemos mais abaixar a cabeça, nós não podemos mais temer, nós não podemos mais nos acomodar. Tá tudo certo, isso é normal acontecer, isso acontece. Não, muitas coisas é do mundo espiritual e nós não podemos aceitar. Então Jesus, ele se fez maldição, ele se fez maldição para nos libertar. Ele fez maldição para nos libertar. E que nesse dia você possa entender que Jesus, ele passou por tudo isso para trazer libertação. Você não pode ser escravo desse ciclo, você não pode ser escravo do pecado, você não pode ser escravo, você não pode aceitar, porque Cristo, ele já te deu a vitória, Cristo, ele já te libertou, ele já te curou, já libertou as pessoas que estão à sua volta. Então comece a tomar posse hoje, em nome de Jesus. Ele se fez maldição para nos libertar. E por último, em João capítulo 8, versículo 36, vai dizer o seguinte: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A libertação, ela acontece no nosso posicionamento. Então nós precisamos nos posicionar, porque a Bíblia, ela é clara: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para que haja libertação, para que haja essa cura espiritual de enfermidade física, nós precisamos nos posicionar. E quando nós nos posicionamos, o Filho nos liberta, nós somos libertos, nós somos livres para adorar a Deus, nós somos livres. Então que nesse dia você possa se posicionar, você possa gladiar contra o mal, você possa gladiar contra o mal que tem alcançado a sua família, porque Deus, ele já te deu a sua autoridade, ele já te revestiu com o Espírito Santo. E quando nós estamos anelados com o Senhor, nós recebemos pela fé a autoridade para se posicionar e sermos libertos e sermos um canal de bênção para que haja libertação em outras pessoas também. Então a libertação, ela acontece no posicionamento. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que nesse dia você possa tomar a posse de tudo aquilo que o Senhor colocou em tuas mãos e você não tem percebido. Onde nós lemos aqui: maldita é a terra por tua causa. Mas Jesus quebrou todo o ciclo e você pode tomar posse hoje, se posicionando, entendendo que ele se tornou maldição em seu lugar. Eu quero orar pela sua vida hoje em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro por esta vida, Pai, que me ouve. Pai, se há algo, Deus, se há algum ciclo, Senhor, vicioso, que tem passado, Pai, de geração em geração, ó Deus, homicídios, ó Deus, vícios nas drogas, vícios, ó Deus, no alcoolismo, Deus, famílias, ó Deus, que tem acompanhado, Deus, divórcio, um atrás do outro, enfermidade, Pai, que vai passando de geração em geração. Deus, que essa pessoa que me ouve, Deus, esse ciclo seja quebrado agora, em nome de Jesus. Na autoridade, no nome de Jesus eu oro. Deus, eu ministro a cura, eu ministro a libertação. Seja livre você que me ouve, seja livre da enfermidade, seja curado agora, seja livre em nome de Jesus. Pelos olhos da fé, o Espírito Santo de Deus te alcança agora, levando salvação, levando libertação, levando cura, em nome de Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que Deus tem para a sua vida. Que Ele te abençoe cada vez mais. Compartilhe essa mensagem para alcançar outras pessoas também. Um forte abraço e um ótimo dia.